Atos capítulo 2, versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vendo-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Você pode assentar-se glorificando a Deus nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido, bastante falado. Haja vista que nós estamos falando de um dos textos que entendemos que está inserido as nossas marcas, as nossas credenciais, as nossas características. Até muitos dos irmãos talvez sabem muitos textos de Atos dos Apóstolos de cor e salteado, por fazer parte da nossa essência, fazer parte da nossa existência. Pois bem, Atos dos Apóstolos é uma preciosidade, um livro extraordinário, recheado de momentos ou recheado dessa experiência com a pessoa bendita do Espírito Santo. Há quem diga que pode-se até falar, ao invés de Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo se movendo, agindo através dos apóstolos ou dos irmãos da igreja primitiva. Você vai observar que Atos dos Apóstolos, na sua introdução, vai falar deste momento ao qual envolve toda a igreja, os discípulos, até então, as últimas diretrizes do próprio Jesus Cristo dado à igreja, falando acerca desse recebimento, acerca da efusão do Espírito Santo. É interessante porque Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus diz para os seus discípulos a respeito deste cumprimento, a respeito da promessa de Deus. Ele diz para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós iremos observar que de fato essa promessa se cumpriu. O evangelho começou a ser propagado a partir deste momento de Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam essa efusão, receberam o Espírito Santo. A igreja passou a pregar a partir de Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e até os confins da terra, e o evangelho chegou até nós. Tudo isso por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. Nós necessitamos, nós precisamos urgentemente da pessoa, da presença do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Pois bem, quando nós olhamos para este texto, nós iremos observar já dando esse olhar. Atos capítulo 2, versículo 1, fala a respeito de um cumprimento, de uma promessa, ou melhor, fala a respeito de um dia de festa, dia da festa de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu sei que os irmãos são sabedores a respeito deste cenário relacionado a essa festa chamada Festa de Pentecostes. Certo é que dentro de um calendário judaico, Levítico, capítulo de número 23, vai falar a respeito dessa festa chamada Festa de Pentecostes. Era uma festa a qual passou a ser celebrada de acordo com aquele momento em que o povo judeu, lá em Êxodo capítulo 19, capítulo 20, eles receberam a entrega dos mandamentos ou a entrega da lei. Eu sei que você sabe, Êxodo capítulo 19, o monte Sinai fumega, estremece, relâmpagos, trovões, a presença de Deus envolve aquele monte. E é interessante porque a partir deste momento, o povo judeu, ele começa a celebrar esse dia tão memorável, a respeito da entrega dos mandamentos. Isto é, a festa de Pentecostes. Certo é que enquanto toda a multidão do lado de fora deste cenáculo, eles estão celebrando essa entrega da lei, celebrando a respeito dos mandamentos recebidos lá em Êxodo, capítulo de número 19, capítulo 20. Enquanto isso, há uma igreja dentro de um cenáculo, e a Bíblia diz que é aproximadamente 120 crentes, aproximadamente, eles estão reunidos, eles estão no mesmo propósito.
eles estão orando, eles estão buscando, eles estão crendo a respeito daquilo que o próprio Cristo havia liberado sobre eles, a promessa do Espírito Santo. Você vai observar que destes 120 crentes, se nós pararmos para analisar momentos anteriores na história, lá Paulo chega a dizer, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que o Jesus ressurreto, após a sua ressurreição, de fato, ele se manifestou, ele se apresentou a 500 irmãos, ou melhor, a 500 discípulos. Estes 500 discípulos tiveram o privilégio de ter esta visitação, de ter esta comunhão, este momento com o próprio Senhor Jesus Cristo de forma ressurreta. Mas observe que destes 500 discípulos, agora em Atos capítulo de número 1, somente 120 crentes perseveraram. Somente 120 crentes continuaram unânimes, ainda crendo a respeito da promessa. 380 regressaram, olharam para trás, mas 120 crentes ainda continuaram crendo a respeito da promessa. E eu parece que vejo dentro desse cenário, muito se parece com nós nos dias atuais, dentro de um contexto profético. Porque por muitas vezes, muita gente até recebe promessas, recebe palavras a respeito de Cristo, a respeito, palavras proféticas para a nossa vida ou de forma individual, para cada irmão. Mas você vai observar que são uma minoria, que sempre persevera, que sempre está unânime. É por isso que nessa noite eu estou pregando para crentes aqui corajosos, crentes que creem ainda a respeito de promessas de Deus sobre a sua vida. E eu tenho aqui a autorização da parte de Deus para liberar algo sobre a sua vida, para dizer para você que ainda crê nas promessas, que tem promessa sim da parte de Deus para a sua vida. Você vai observar que estes 120 crentes, eles estão unânimes, eles estão aguardando a promessa. Festa de Pentecostes também fala a respeito do 50º dia, 50 dias após a Páscoa, a celebração da Páscoa. E você vai observar que neste 50º dia, é justamente o dia em que vai ser efetivado de fato a descida do Espírito Santo. O que me chama a atenção é que Jesus, ele ficou com os seus discípulos, e você vai observar biblicamente falando, no espaço de 40 dias, num período de 40 dias, testificando, falando, reafirmando a respeito desta promessa. Você vai observar que neste espaço de 40 dias, Jesus está dando as últimas diretrizes para os seus discípulos. E você vai observar também falando a respeito dos últimos acontecimentos, a respeito de arrebatamento, porque Atos capítulo 1, dentro deste contexto, Jesus também está falando a respeito dos últimos dias. Haja vista que se nós observarmos, após o Jesus subir ao céu, ser glorificado, cumprindo-se o Salmo de número 24, Cristo é glorificado nos céus de glória, vai ser enviado 2 anjos à terra para testificar, para testemunhar, falar que da mesma forma que aqueles varões galileus, aqueles discípulos ali no Monte das Oliveiras, eles tiveram o privilégio de ver o Cristo ser assunto ao céu, da mesma forma ele voltaria, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus também fala a respeito do Espírito Santo. Se você observar Atos capítulo de número 1, e fazendo um paralelo com Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49, Jesus, no ato de dar as últimas diretrizes para os seus discípulos, ele diz: pois bem, vocês vão receber a promessa de Deus Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, você vai observar que Jesus se dirige aos seus discípulos e ele diz: olha, João de fato, ele batizou, mas não muito depois desses dias. Vocês serão batizados com Espírito Santo, vocês receberão o Espírito Santo. O Espírito Santo é promessa de Deus para a igreja. O Espírito Santo de Deus é promessa para a igreja. O Espírito Santo, vou dizer novamente, o Espírito Santo é promessa para a igreja. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. O que me chama a atenção é que justamente nesse dia, chamado Festa de Pentecoste, os crentes estão reunidos, eles estão unânimes. E eu parece que vejo, após passar aquele momento que Jesus estava de estar juntamente com seus discípulos, passa-se os 40 dias.
41º dia, os discípulos agora eles estão unânimes orando. Passa o segundo dia, 42º dia, os discípulos estão orando, buscando ainda essa promessa, buscando de fato este manifestar da glória de Deus entre eles. E você vai observar que levou um espaço de 10 dias para que acontecesse de fato este cumprimento da promessa. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º dia. Então se cumpre de fato, ocorre a descida do Espírito Santo. O que me chama a atenção no versículo de número 2 diz que e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você vai observar que nesse 10º dia aconteceu algo de forma repentina. É de repente, e de repente você vai observar que não aconteceu da terra para o céu, mas dos céus para a terra. E de forma repentina foi de repente. A promessa de Deus na nossa vida acontece de forma repentina. É de repente Deus age, de repente Deus transforma, de repente Deus revigora, de repente a promessa se cumpre, de repente Deus levanta, de repente Deus salva, de repente Deus cura, de repente Deus levanta pessoas. E é por isso que nessa noite o de repente de Deus está aqui nessa casa. Eu não sei se você vai pegar isso, mas eu não sei por quanto tempo você tem orado. Aqueles irmãos oraram por 10 dias. Eu não sei por quanto tempo você tem orado pela promessa de Deus na sua vida, mas Deus manda te dizer que o de repente dele está aqui nessa casa. O de repente Deus vai te alcançar, vai te envolver, vai alcançar a sua família, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua empresa, vai alcançar a sua chamada, vai alcançar o seu trabalho, vai alcançar a sua vida. É o de repente de Deus para a sua história. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. O de repente Deus está aqui nessa casa. O de repente Deus está aqui nessa noite. Talvez você está orando por entes queridos, pessoas próximas de ti, mas parece que nada mudou, nada aconteceu. Mas eu sinto da parte de Deus em liberar esta palavra sobre a sua vida. Fica tranquilo, porque o de repente Deus já alcançou aquele seu familiar. Algo da parte de Deus está sendo gerado, vai acontecer, porque a promessa de Deus para a sua vida. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. É promessa de Deus, é promessa de Deus. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Você vai observar que enquanto isso, do lado de fora, há uma multidão empolvorosa celebrando a respeito da entrega da lei. Você vai observar que aquilo que estava do lado de fora não alcança aquilo que estava do lado de dentro. Ou melhor, aquilo que estava do lado de fora não vai alcançar aquilo, ou melhor, aqueles que estavam do lado de dentro. Mas aqueles que estavam do lado de dentro, pela manifestação da presença de Deus, consegue alcançar a partir deste momento aqueles que estão do lado de fora. Tudo começa dos céus para a terra. E é por isso que dentro deste cenário de Atos capítulo de número 2, você vai observar que enquanto os crentes estão unânimes buscando a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, aquela presença tão linda, aquele mover tão precioso dentro daquela casa, começou a mover os céus em favor daqueles irmãos naquele dia, naquele ambiente. Eu tenho total convicção que nesta noite, que a partir da sua oração, que a partir do seu glória, já está movendo os céus. Vai começar algo dos céus para a terra. Deus vai envolver crentes aqui nessa noite. A promessa de Deus vai te envolver. A promessa de Deus vai te envolver. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Eu sinto essa presença nessa noite. É promessa de Deus. E se você olhar a respeito dessa promessa, acerca do derramar, e não somente um derramar de forma individual, mas de um derramar de uma forma coletiva,
você vai observar que dentro deste cenário, dentro deste contexto, a primeira vez que foi emitida, foi elaborada, foi tecida nos céus, foi em Números capítulo de número 11, versículo 29. Quando o homem, o profeta, o juiz, o libertador, o homem de Deus, chamado Moisés, ele está diante daquela multidão, numerosa multidão de pessoas ali no deserto. Tem 70 nomes em uma lista, ambos receberam o derramar. Deus pega do Espírito que estava sobre Moisés e começa a repartir sobre aqueles 70 anciãos ou 70 príncipes. E em um dado momento daquele cenário, alguém chega para Moisés para contar que 2 rapazes que também tinham recebido o Espírito estavam profetizando no arraial. E eu parece que vejo em tom profético Moisés emitindo, elaborando aquela profecia, isso debaixo de uma autoridade, e dizendo: tomara que todo Israel fosse profeta, que toda essa gente fosse cheia do Espírito de Deus, oh glória. Foi a primeira vez que foi de fato manifestada essa profecia em tom coletivo a respeito de um derramar do Espírito Santo. Mas a história, ela não para por aí, porque mais à frente nós iremos observar Isaías, não somente naquela profecia que ele fala a respeito de um derramar do alto, derramar do Espírito do alto sobre nós. Em Isaías capítulo 32, versículo 15, diz que todos seriam também cheios do Espírito Santo. Mas a história não para por aí, porque Ezequiel, debaixo de uma autoridade do Espírito Santo, da autoridade de Deus, Ezequiel capítulo 36 e versículo 27, quando naquele cenário ele diz que Deus tiraria do coração de pedra do homem e colocaria do seu Espírito dentro do homem, a profecia a respeito de um derramar, oh glória a Deus, oh aleluia. Mas a história, ela não para por aí, porque Joel capítulo 2 e versículo de número 28, todos conhecem, Joel capítulo 2 e versículo 28, quando diz que nos últimos dias, diz Deus, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, e sobre os servos e sobre as servas será também derramado do Espírito de Deus, oh glória a Deus, oh aleluia. Mas a história, ela não para por aí, porque o último dos profetas do Antigo Testamento, mas agora já na introdução do Novo Testamento, o homem chamado João, conhecido como o Batista, ele está batizando no Rio Jordão, e eu parece que vejo naquele momento, enquanto ele está batizando, e ele dizendo: olha gente, eu batizo vocês com um batismo para o arrependimento, mas virá um aí após mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, oh glória a Deus, oh aleluia, oh aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa casa. Jesus gostou tanto deste negócio, que em Lucas capítulo de número 10, ele chama o seu colégio apostólico para junto de si, tem 70 discípulos, ele chama para próximo de si, e eu parece que vejo aquele cumprimento de Números capítulo 11, quando 70 foram cheios do Espírito Santo. Agora Jesus chama para si aqueles 70 discípulos, e eu parece que vejo naquele cenário, porque a Bíblia diz que Jesus, ele se alegra no Espírito Santo, e ele começa a falar em particular com aqueles 70 discípulos, aqueles 70 que estavam ao seu lado. E eu parece que vejo ele dizendo para aqueles discípulos: olha, vocês são bem-aventurados, porque muitos profetas, muitos reis, eles desejaram ver o que vocês estão vendo, eles desejaram ouvir o que vocês estão vendo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: ei, vocês são bem-aventurados, porque muita gente lá atrás, lá do Antigo Testamento, desejaram vivenciar da íntegra o que vocês estão vivenciando hoje. O que é isso? O derramar do Espírito Santo, oh glória a Deus, oh aleluia. É por isso que Lucas capítulo de número
número 24, versículo 49, e Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, Jesus fala para os seus discípulos nas suas últimas instruções: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder veio em Atos capítulo 2, e o poder está aqui nessa noite, o poder está aqui nessa igreja, o poder está sobre a sua vida, o poder está sobre ti, o poder está sobre ti, oh glória a Deus, oh aleluia. Quem crê na efusão do Espírito Santo? Quem crê ainda nessa ação efetiva do Espírito Santo? Ele está aqui nessa casa, Ele está aqui neste ambiente, Ele está aqui nessa casa, Ele se move aqui neste ambiente, Ele se move nos quatro cantos dessa casa. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, oh glória. Eu sempre gosto de dizer que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, Ele desceu para nos levantar. Vou dizer novamente, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu para nos levantar, porque outrora nós éramos conhecidos por tantas coisas. Talvez eu prego para pessoas aqui que talvez não nasceram em berço cristão, berço evangélico. Talvez alguém veio de fato lá de fora, conheceu a Cristo. O Espírito Santo veio sobre a sua vida e te levantou. Outrora você era conhecido como desviado, como desviada, como caído, como abatido, mas o Espírito Santo veio sobre a tua vida, te conduziu a Cristo, Ele te deu um banho da graça, você foi mergulhado na graça, Ele te levantou. É por isso que nessa noite você tem total motivos para dar glórias a Deus, misturado com aleluia. E outros irmãos aqui já até falaram em mistérios, já até falaram em línguas estranhas. O que é isso? É porque o Espírito Santo nos levantou, Ele nos capacitou, Ele nos levantou, oh glória a Deus, oh aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui nessa casa. O versículo 3 diz: e foram todos, ou melhor, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No versículo 4 diz que todos, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo está nessa casa. A presença dEle é real aqui neste ambiente. E talvez eu prego para alguns irmãos que ainda não tiveram o privilégio de receber essa graça, de talvez receber isso que está dito aqui em Atos capítulo 2, versículo de número 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Há uma boa notícia para alguém aqui nessa casa: o Espírito Santo está aqui. Ele é o mais desejoso, o mais interessado em te envolver nessa noite. Jesus Cristo é o mais interessado em lhe batizar com o Espírito Santo, a ponto que você passe a falar em outras línguas, oh glória a Deus. Jesus está aqui nessa casa, oh glória. Eu me lembro que era o ano de 2016, dia 31 de 2016, 31 de agosto, melhor dizendo, de 2016, 31 de agosto de 2016. Eu estava na casa do meu sogro, e está aqui minha esposa que pode comprovar este cenário. Nós estávamos na casa do meu sogro, e eu me lembro que naquele dia, ou melhor, era uma tarde, e eu estava à mesa com meu sogro, conversando a respeito das coisas de Deus. Ele crente na igreja, obreiro, e nós conversando a respeito do mover do Espírito Santo, a respeito das coisas celestiais, porque crente assim fala a respeito das coisas de Deus. Enquanto nós conversávamos, o Espírito Santo falou ao meu espírito dizendo: pergunta ao seu sogro se ele deseja receber mais da parte de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo. O meu sogro não havia recebido o batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que naquela oportunidade o Espírito Santo bradou no meu espírito dizendo: pergunte ao seu sogro se ele deseja receber o batismo com o Espírito Santo. Eu disse: sogro, você deseja receber o batismo com o Espírito Santo? E ele disse: sim.
é tudo que eu mais desejo, é tudo que eu mais quero. Eu tenho buscado desde a minha mocidade, desde a minha juventude, o batismo com o Espírito Santo. Eu disse: sogro, hoje Jesus quer lhe batizar com o Espírito Santo, oh glória. E eu me lembro que naquela oportunidade, naquela tarde, enquanto nós estávamos ali na cozinha da casa do meu sogro, não que isso seja regra, mas nós nos colocamos em pés, demos as mãos e começamos a orar, dizendo: Jesus, batiza o meu sogro com o Espírito Santo. E começamos a orar de forma fervorosa, dizendo: Jesus, batiza o irmão Ezequiel com o Espírito Santo. E enquanto nós orávamos na cozinha da casa dele, naquela tarde, dia 31 de agosto de 2016, Jesus batizou meu sogro com o Espírito Santo. E ele foi tão tomado pela presença do Espírito, que ele caiu prostrado, não somente falando em línguas, mas profetizando acerca das grandezas de Deus. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, glória. Jesus ainda batiza. 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 Oh glória. Oh glória. Jesus ainda batiza. Uramaia, Súria, Calabra, Súria. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Jesus ainda batiza, não ferindo a sua liturgia de culto, mas em forma de gratidão e vitória. Levante as suas mãos e diga: Jesus ainda batiza. Jesus ainda batiza. Se é verdade isso, abre a tua boca e solte o glória misturado com aleluia, porque Jesus ainda batiza, glória. Uramaia, Súria, Calabrachuri, Calabrachuri, Calabrahaia. É por isso que eu sinto um ambiente profético aqui nessa noite, meus irmãos. Eu sinto um ambiente profético aqui nessa casa. Deus está na casa. Deus está na casa. É por isso que no diário, opa, gostei deste glória a Deus lá do lado. Gostei dessas línguas estranhas aqui na frente. Deus está na casa. Deus está na casa. Sim, Espírito Santo. Receba, igreja, receba, igreja, receba, igreja, receba, igreja. Deus está nos visitando. Receba, igreja, receba, igreja, receba, igreja, receba, igreja. A presença de Deus está na casa. Receba, igreja, receba, igreja. Oh glória. Deus está na casa. Deus está na casa.
Levanta a mão e glorifica, igreja. Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa. Quem deseja recebe, quem deseja recebe. Quem está de coração aberto recebe a presença de Deus. Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está na casa. Há um renovo da parte de Deus sobre a tua vida. Há um renovo da parte de Deus sobre a tua vida. Receba dessa graça. Receba dessa graça. Eu não sei quanto tempo você não fala em mistérios com Deus, mas receba dessa graça. Seja renovado. E se você ainda não fala em mistérios, receba agora. Receba agora. Passe a falar em outras línguas agora. Agora seja cheio do Espírito Santo agora. Xarabacalabachuricalabrahaia. Deus está na casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Deus está na casa. Deus está na casa. Eu gosto muito daquele livro do Diário do Pioneiro. Diário do Pioneiro, na página 64. Quando Gunnar Ving, no dia 4 de junho de 1913, ele chega a dizer que essa mensagem que recebi hoje foi que estamos vivendo no tempo em que Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Justamente o que os profetas desejaram ver, mas não puderam. Portanto, temos de permanecer no amor de Jesus, nos alegrar nele, e ele continuará batizando com o Espírito Santo. Ele vai continuar batizando com o Espírito Santo. Ele vai continuar batizando com o Espírito Santo. Glória! Se coloque sobre os pés, igreja. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. A presença de Deus é real neste ambiente. Há uma graça nessa casa. Que ambiente profético gostoso nessa noite. Que ambiente profético gostoso nessa noite. É a presença de Deus que nos envolve. É a presença de Deus que nos envolve. Hoje à tarde eu estava lendo a respeito de alguns cenários, a respeito de palavras relacionadas à nação brasileira. Certo é que nós estamos vivendo dias terríveis, dias conturbados, dias complicados. Mas em um dado momento da história, um dos maiores pregadores, se assim posso dizer, o reverendo ou pastor, chamado Billy Graham, ele estava orando por algumas bandeiras, assim como ele sempre fazia, orando por bandeiras de diversas nações. E enquanto ele estava orando uma por uma das bandeiras, ele se aproxima da bandeira do Brasil. E ele fica parado por algum tempo, por algum instante. Segundo o documentário, seu filho relata, a respeito desse cenário, Billy Graham, ele para em frente à bandeira brasileira. E alguém mais tarde vai perguntar para Billy Graham o porquê ele ficou tanto tempo olhando para a bandeira do Brasil. E ele disse: olha, naquele cenário que ele foi tomado, eu fui levado em espírito a um lugar e vi como uma chuva caindo sobre a bandeira do Brasil. E o Espírito de Deus disse para ele naquele dia, ele disse para mim, que será dessa nação que virá o avivamento, que se espalhará pelo mundo. E eu creio que este é o nosso tempo. Este é o tempo. Este é o nosso tempo. Este é o tempo. Deus tem levantado pessoas debaixo de uma autoridade. Nenhuma palavra profética dirigida à nação brasileira vai cair por terra. Eu sinto uma graça nessa noite, meus irmãos. Eu sinto o meu corpo aqui todo arrepiado neste altar, e não é de frio. É a presença do Espírito Santo que nos envolve nesta noite. Há uma graça, não ferindo a sua liturgia de culto, mas levante as suas mãos. Espírito Santo de Deus, a palavra foi pregada, Senhor. A palavra foi ministrada. E debaixo de muita simplicidade, falando a respeito do teu mover, do mover do Espírito Santo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua presença.
E eu tenho total convicção que nenhuma palavra profética liberada sobre essa nação vai cair por terra. Assim como palavras relacionadas à nação, quando os pioneiros chegaram a essa nação, quando o próprio Senhor Deus, o próprio Virgem, ele profetizou sobre a cidade, sobre a nação, dizendo que haveria um derramamento do poder de Deus, que resultaria no último e mais poderoso avivamento sobre esta nação, que varreria, Senhor, toda a nação, varreria toda a nação. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, derrama mais o teu poder, derrama mais a tua glória, derrama mais a tua virtude. Precisamos do poder do alto, como disse Isaías, Senhor Deus. Precisamos do poder, como tu disse, Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, que o poder viria do alto. Então derrama deste poder, derrama deste virtude, porque é tudo que nós queremos, tudo que precisamos.